A paz do Senhor Jesus, nós gostaríamos de cumprimentar a todos que neste momento estão nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa lhe abençoar poderosamente nas regiões celestiais. Estamos felizes porque chegamos na lição de número 8. Não foi nada fácil, não é verdade? Até aqui existe uma grande caminhada, mas nós temos que perseverar no Senhor para que Ele venha nos garantir a vitória. Nesta lição de número 8, nós vamos falar sobre o lugar santíssimo. Será de grande crescimento espiritual para as nossas vidas. Desde já eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse em nosso canal, que você possa aí dar o seu like, amém, o seu comentário, que isso é muito importante para nós. Que Deus possa lhe abençoar. Então, meus irmãos, nesta lição de número 8, nós vamos tratar sobre o lugar santíssimo. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Elianai Cabral. É um grande mestre das Assembleias de Deus no Brasil. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Eu estou debaixo de cobertura espiritual. Então agora nós vamos falar do lugar interior do tabernáculo ou do santuário, porque nós já falamos sobre o pátio e lá nós aprendemos muito sobre o pátio ou átrio e nós entendemos que lá qualquer israelita poderia entrar, qualquer pecador que fosse oferecer uma oferta no altar do holocausto por meio do sacerdote poderia entrar ali no pátio ou átrio, mas nós entendemos que no lugar santo somente os sacerdotes poderiam entrar ali. Nem os juízes, nem os nazireus, nem os reis, nem os profetas poderiam entrar no lugar santo, senão os sacerdotes, aqueles que são da tribo de Levi e da família de Arão, que foram consagrados para exercer o sacerdócio perante o Senhor. E nós aprendemos que no pátio havia duas peças ou dois móveis, que é o altar do holocausto e a pia de bronze. Nós também aprendemos na lição passada, na lição de número 7, que falou sobre o lugar santo, que lá existe 3 móveis: a mesa dos pães da proposição, o candeeiro e o altar de ouro. Porém agora nós vamos se aprofundar um pouco mais. Nós não estamos mais no pátio e nem no lugar santo. Agora nós estamos no lugar santíssimo, o mais interior do santuário. E isso é muito lindo. Por quê? Porque nós vamos perceber que qualquer israelita poderia entrar no pátio, não é verdade? Mas havia um véu que fazia uma separação do lugar santo e do pátio. Porque nós aprendemos que não são 2 véus, são 3. O primeiro véu dava acesso ao pátio, o segundo véu dava acesso ao lugar santo e o terceiro véu dava acesso ao lugar santíssimo. Então, havia esse véu que dava acesso ao lugar santíssimo, que era como se fosse uma barreira, um limite para os levitas, porque somente os sacerdotes poderiam entrar ali. Como se não bastasse, havia outro véu, o terceiro véu. Esse véu que dava acesso ao lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Só quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote. Aleluia! O sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes. Então, somente ele poderia entrar ali naquele lugar íntimo, o lugar da presença
de Deus, o lugar santíssimo. Então o sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar santo dos santos somente uma vez por ano, no grande dia da expiação. Era uma expectativa muito grande. O sumo sacerdote aguardava piamente esse dia para poder entrar ali no mais íntimo do tabernáculo e ministrar perante a presença de Deus, aonde ele pegava o sangue e aspergia ali em cima da tampa do propiciatório. Nós sabemos que a tampa do propiciatório é um tipo perfeito do trono de Deus. Aleluia! E quando você lê um pouco da história sobre a Arca da Aliança, você vai ver as medidas da arca. Vai falar a sua largura, vai falar a sua altura, o seu comprimento, não é verdade? Da caixa da arca. Mas a Bíblia não fala da medida da tampa do propiciatório, a sua altura. Sabe por quê? Porque o trono de Deus é altíssimo. O trono de Deus não tem medida. Ele é altíssimo. Porque a tampa do propiciatório é um tipo perfeito do trono de Deus. Nós podemos perceber na Bíblia que os móveis do tabernáculo de Moisés são cópia dos móveis do tabernáculo celestial. E nós vamos entender que o altar de ouro, ele ficava de frente com a Arca da Aliança. Havia apenas um véu que fazia essa separação. E lá no tabernáculo celestial, o altar de ouro está de frente com o trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos pela Bíblia que havia um véu, meus amados e queridos irmãos, que fazia essa separação. E eu gostaria de ler um versículo com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo de número 26, versículo de número 31. Depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Então, este era o véu que ficava ali, que fazia esta separação, que fazia esta barreira. Era como se fosse um muro que impedia o acesso. Ele era feito de linho torcido, de azul, de púrpura e carmesim. E diz a Bíblia que Bezalel e Oliabe bordaram querubins nesse véu. Era um véu muito bonito, não é verdade? Nós já aprendemos em lições anteriores que o véu exterior era rústico, era bem simples, não chamava a atenção pela beleza, mas o véu que estava no lado interior do tabernáculo era muito bonito, era uma coisa linda demais. Porém, somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam contemplar aquela beleza. Até porque a estrutura que sustentava ali as cobertas do tabernáculo eram feitos de ouro. Era algo lindo, era algo maravilhoso que estava restrito aos sacerdotes. Então, nós vamos perceber que esse véu tinha 4 cores. O véu do lugar santíssimo. Nós já aprendemos em lições anteriores que essas 4 cores apontam para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A cor púrpura fala da realeza, porque os reis usavam muito essa cor. Então ele aponta para o evangelho de Mateus, porque Mateus descreve Jesus como rei. A cor carmesim ou vermelha ou escarlate fala do sacrifício de Jesus. Então aponta para o evangelho de Marcos, porque Marcos descreve Jesus como servo sofredor.
aquele que foi ao matadouro como uma ovelha muda. A terceira cor, ela fala do branco, do linho branco retorcido, que fala da justiça, santidade e pureza de Cristo. Essa cor branca aponta para o Evangelho de Lucas, porque Lucas descreve Jesus como o homem perfeito. E a quarta e última cor do véu do tabernáculo é o azul celeste, que aponta para o Evangelho de João, porque João descreve Jesus como o Filho de Deus. Então essas são as 4 cores do véu do tabernáculo. Outro fator que nos chama a atenção nesse véu, que fazia separação, é que havia querubins bordados ali. Nós sabemos que os querubins são seres angelicais, são anjos que guardam o trono de Deus. Esses anjos têm 4 asas e também 4 faces. O primeiro rosto é o rosto de boi, o segundo rosto é o rosto de homem, o terceiro rosto é o rosto de leão e o quarto rosto é rosto de águia. Era um animal, um anjo, um ser angelical tremendo, não é verdade? O que nos chama a atenção nesses seres bordados é que Lúcifer era um querubim e ele estava ali no lugar santíssimo, pois ele estava sempre na presença de Deus. E por ele não guardar o seu estado, diz a Bíblia que ele se sentiu orgulhoso, como o rei Uzias, e então ele se rebelou contra Deus, e Deus o expulsou da sua presença. Agora este querubim, que se chama Lúcifer, que no original é luzeiro, não se chama mais Lúcifer, agora se chama Satanás, porque ele foi expulso da presença de Deus. Então, quando o sacerdote olhava ali para aquele querubim desenhado, ele lembrava que houve um que foi expulso do lugar santíssimo porque se rebelou contra Deus. E também nos lembra do Éden, porque esse lugar santíssimo, pelo qual eu estou falando a vós, foi feito para o homem, que era o Éden. O Éden era o lugar santíssimo do homem, aonde Deus descia ali para receber o seu culto. Mas por causa do pecado, Deus expulsou o homem ali do Éden e colocou querubins na porta do Éden, para ninguém entrar. Era como se fosse um véu. Você lendo a Bíblia, você percebe que quando Caim foi expulso da presença de Deus, Caim, ele armou a sua tenda em frente do Éden. Ele queria voltar para a presença de Deus, mas não podia, porque havia esse véu. Então, quando o sacerdote estava ali e via aquele véu e percebia ali aqueles querubins bordados, ele entendia que o homem foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. Então, meus irmãos, o pecado, ele não compensa. Ele traz consequências grandes. Lúcifer estava no lugar santíssimo, foi expulso, que era um querubim. Adão e Eva estavam no lugar santíssimo, também foi expulso por causa do pecado e Deus colocou o querubim. Então, Deus disse, olha, quando vocês for fazer o véu, eu quero que vocês vão bordar querubins para lembrar o homem que ele perdeu esse lugar santíssimo por causa do pecado. Então este era o véu, meus irmãos, que fazia esta separação. Mas o sumo sacerdote, ele podia entrar ali uma vez por ano. Você me pergunta, somente os sumos sacerdotes? Sim, isto era no Antigo Testamento. Mas isso não é para a igreja. Isso era um limite que havia para Israel. Mas para a igreja não existe mais esse véu. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto em Hebreus, capítulo de número 10. Amém, meus irmãos? Versículo de número 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Louvado seja Deus! Israel havia esse véu, esse limite, essa barreira, essa restrição, mas para a igreja não existe. Por intermédio do sacrifício vicário de Jesus, o acesso à presença de Deus está aberto. Aleluia! Você pode glorificar a Deus neste momento, meu irmão, porque o sacrifício de Jesus foi muito tremendo. Hoje, por intermédio do seu sangue, nós podemos entrar no mais íntimo do ser, no lugar santíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos perceber que Jesus ele deu uma demonstração do tabernáculo quando ele estava no Getsêmani, ali juntamente com os seus discípulos. Diz a Bíblia que ele foi com os 11, porque Judas não estava, e ele deixou ali 8 no átrio, e a Bíblia diz que ele caminhou um pouco mais, e ele deixou Pedro, Tiago e João no lugar santo, e caminhou um pouco mais adiante, e sozinho, como um verdadeiro sumo sacerdote da nossa alma, no lugar santíssimo, ele começou a orar e a angustiar-se, de tal forma que o seu sangue se tornou, o seu suor, melhor dizendo, se tornou em grandes gotas de sangue. Derramou ali no chão, como o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo e derramar o sangue na tampa do propiciatório. Jesus deu uma demonstração do verdadeiro tabernáculo, e ali ele estava mostrando para o homem que o acesso à presença de Deus estava aberto. Aleluia! Porque quando ele morreu, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu do seu corpo ali foi rasgado na cruz do Calvário. E agora não existe mais véu. A igreja pode entrar no lugar santíssimo para adorar. A igreja pode entrar no lugar santíssimo para louvar, para orar. Aleluia! Porque não existe mais essa barreira na vida do cristão, na vida daquele que aceita Jesus como Salvador. Não é verdade? Isso é muito lindo. Quando o sumo sacerdote ele entrava ali no lugar santíssimo, ele via um móvel. Era o móvel mais importante do tabernáculo, a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança esteve por 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou tudo que havia ali na casa de Obed-edom. Amém? Porque a Arca da Aliança é a presença de Deus. Aonde está a presença de Deus, tudo dá certo, tudo se resolve, nada dá errado, porque Deus vai na frente e Ele vai tirando todo impedimento, toda barreira e abençoando ali aquele lar. Então a nossa casa tem que ser como a casa de Obed-edom, tem que se tornar um lugar santíssimo. Aleluia! E para isso a arca tem que estar na nossa casa. Eu não estou falando desse objeto chamado Arca da Aliança. Eu estou falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, Deus permitiu com que a Arca da Aliança fosse destruída. Por quê? Porque quando Jesus viesse, não houvesse 2 arcas, não é verdade? Aleluia! Porque Jesus é a Arca de Deus em pessoa. Ele é a principal coisa que um cristão pode ter na sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, porque esse estudo é maravilhoso. E dentro daquela arca ali, havia alguns objetos. Eu gostaria de ler com os irmãos, neste momento, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Você, professor, pode ler esse versículo em sala de aula. Amém? É bastante pertinente. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em quem estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido
e as tábuas do concerto. Aleluia! Esses eram os utensílios que haviam ali, os objetos que haviam dentro daquela arca. E essa arca aponta para todos nós que somos cristãos. Por quê? Porque nós temos que carregar a palavra de Deus em nós. Isso fala das 2 tábuas dos 10 mandamentos. Nós temos que carregar também o maná, porque havia o maná ali, e o maná é Jesus, ele que desceu do céu. E quem come desse maná não morre, mas tem vida, e vida com abundância. E nós também devemos ter o fruto do Espírito, que fala da vara de Arão que floresceu. Se você não tem nenhum desses 3 objetos, você não é arca, você é caixote. Mas aqueles que têm na sua vida a vara de Arão que floresceu, que são o fruto do Espírito, aqueles que têm o maná, que é a pessoa bendita de Jesus, e aquele que tem as 2 tábuas dos mandamentos, que é a palavra de Deus, esse é uma arca de Deus na terra. Não é verdade? Aleluia! Então esta é a arca da aliança. Era ali o símbolo máximo da religião judaica. Amém, meus irmãos? Então, este é o lugar santo. Que Deus possa lhe abençoar a cada dia, em nome de Jesus.